Olá! Hoje meditaremos sobre uma realidade espiritual que atravessa toda a Escritura. A atuação de Satanás como aquele que corrompe, distorce e rouba a inocência. Não apenas no início da humanidade, mas até os nossos dias. Eu me chamo Tassiana Marroquim e o tema do vídeo de hoje é Desmascarando as Trevas, parte 1. O defraudador da inocência. Convido você para me acompanhar até o fim desse vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Desde o princípio, a inocência foi algo precioso aos olhos de Deus. O homem foi criado puro, sem malícia, em plena comunhão com o Criador. Mas houve um ser que não permaneceu em sua própria pureza. A palavra nos mostra que houve uma guerra no céu antes da existência do ser humano. Nesta guerra, um ser foi criado perfeito, mas escolheu a rebelião. E ao cair, tornou-se o primeiro a perder aquilo que Deus havia feito bom. E a partir daí, sua obra passou a ser uma só, arrastar outros para a mesma corrupção. Ele foi nomeado de Satanás, que significa adversário. Ele se torna então aquilo que Jesus define com precisão, o pai da mentira. Antes de tocar a humanidade, ele corrompeu a si mesmo. A inocência foi trocada por orgulho. A verdade foi substituída por rebelião. E ele não caiu sozinho, arrastou outros. O padrão começa aqui. O mal não permanece isolado, ele contamina. Mas entendam algo profundo. Satanás não cria, ele distorce. Ele não força, ele seduz. Ele não aparece como destruição. Ele se apresenta como algo desejável. E é exatamente assim que ele atua como defraudador da inocência. No Jardim do Éden, o ser humano era inocente. Não havia culpa, vergonha, não havia malícia. Então surge a serpente. Ela não obriga, ela pergunta. Ela não nega diretamente, ela distorce e manipula. Foi isso mesmo que Deus disse? E pouco a pouco, a inocência é violada. O que era pureza torna-se dúvida. O que era confiança torna-se desejo ilícito. E quando o pecado acontece, algo se quebra para sempre. Os olhos se abrem, mas para a vergonha. E aqui vemos claramente, Satanás é aquele que rouba a inocência e entrega a culpa em troca. Ao longo das escrituras, vimos algo ainda mais grave. A corrupção não se limita ao indivíduo, ela atinge gerações. Povos se levantam adorando falsos deuses, que a Bíblia chama de demônios, e entre eles estão práticas que revelam um nível mais profundo de ação maligna, a destruição daquilo que é mais puro, a vida e a inocência das crianças. Cultos idólatras envolvendo sacrifícios infantis mostram até onde vai a depravação quando o homem se afasta de Deus. Isso não é apenas pecado, é a expressão máxima de um sistema espiritual que odeia a inocência, porque ela reflete o próprio caráter de Deus. Percebam, o inimigo sempre mira aquilo que é mais puro, mais vulnerável, mais próximo da imagem divina. Não é por acaso que Deus permitiu a destruição dos povos vizinhos de Israel, os cananeus, jebuseus, amorreus, amonitas, etc. Todos estavam envolvidos no trabalho perverso de Satanás, na destruição da inocência. Quando Jesus vem, vemos Satanás tentando repetir o mesmo padrão. No deserto, ele distorce a palavra, oferece atalhos, ele tenta mexer com a identidade. Se és o Filho de Deus, mas aqui algo muda. Onde Adão caiu, Cristo permaneceu firme. Onde houve dúvida, agora há verdade. Onde houve queda, há vitória. Isso nos mostra que a inocência perdida no Éden começa a ser resgatada em Jesus Cristo. Mas vigiemos, o método não mudou. O inimigo continua distorcendo a verdade, confundindo mentes, banalizando o pecado e atacando especialmente a inocência emocional, moral e espiritual, de crianças e também de adultos. Vivemos dias em que aquilo que deveria ser protegido muitas vezes é exposto, relativizado e corrompido. E aqui está o alerta. Toda vez que o bem vai sendo tratado como algo sem valor, estamos vendo ecos da mesma atuação que começou no Éden. A palavra nos chama: vigiar, orar, resistir, guardar o coração e proteger aquilo que Deus considera precioso. E Jesus nos dá uma chave poderosa ao dizer que devemos nos tornar como crianças, não em ignorância, mas em pureza, dependência e sinceridade diante de Deus. Porque aquilo que o inimigo tenta destruir, Deus deseja restaurar. Satanás é desde o princípio o defraudador da inocência. Ele perdeu a sua, corrompeu a do homem e continua tentando destruir tudo aquilo que reflete Deus. Ele age na mente com dúvidas e confusão, age nos desejos com tentações e age na nossa identidade com acusações. Mas há esperança. Em Cristo há restauração, verdade, libertação da mentira, da culpa e da corrupção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que sejamos uma pessoa que discerne o mal, rejeita a mentira e guarda com zelo a inocência que Deus valoriza. Em nome de Jesus. Amém.